Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que nós nos detenhamos sobre um texto de Mateus 12:20, que está escrito: Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que se faça triunfar o juízo. O que nós vamos entender disso daí? Isso tudo aconteceu porque Jesus se viu diante de uma represália, por assim dizer, a vida quando se aproxima dele um homem com a mão ressecada. Jesus pede que ele lhe estenda a mão. E o homem, ao fazer isso, a mão dele fica sã como a outra. E os judeus, querendo incriminá-lo, afirmam que era proibido curar num dia de sábado, o que leva a que Jesus reflita com eles, questionando o que era mais importante: uma ovelha que cai na cova ou um homem? E os fariseus não aceitaram os raciocínios e saíram dali para a sinagoga, conspirando contra ele, procurando um meio de o incriminar, de o matar. Jesus então é posto a par do fato. Retirou-se dali, efetuou vários outros atendimentos a pessoas muito necessitadas e pediu a eles que não falassem sobre o que havia acontecido, porque ele cumpria um dito de Isaías, que lá no Velho Testamento fala ser Jesus aquele que anunciaria aos povos a sua justiça, não esmagando a cana quebrada e não apagando o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. E o que nós vamos entender com isso? Na realidade, uma cana ferida e quebrada seria o símbolo dos pobres, dos oprimidos. Significa também uma alma envolta na amargura do pecado. E significa que Jesus não agiria como fariam os guerreiros e conquistadores vitoriosos que transformavam esses vencidos em escravos. Significa que Jesus não oprimiria, não seria severo, implacável e cruel. Vai curar, ajudar, perdoar, dar força para que cada um reinicie a sua caminhada. Viu que fumega quando o azeite da lamparina se esgota? Significava que ele não oprimiria aquele que já está com poucas forças, mas que o fortaleceria para que ele alcançasse o triunfo que é oferecido a todo aquele que vivencia o Evangelho e que, nessa vivência, sai vitorioso. Então, explicado o, o dizer, por assim dizer, que vem lá do Velho Testamento, nós então vamos entender que quando a pessoa tem algum problema, como o homem da secada, ele passa por preocupações, ele até se desespera, mas acima de tudo, ele quer curar. Curar o quê? A sua alma. Na simbologia do texto, a cana quebrada aponta para as pessoas machucadas, que se sentem descartadas, que se sentem postas de lado, por assim dizer, jogadas num canto. O rão, o pavio que fumega, representa alguém que um dia teve esperanças, fé, mas agora sente-se enfraquecido, mas ainda resta como que
Ah, e uma fumacinha que pode ser reabastecida e fortalecida. A cana quebrada e o pavio fumegante são aqueles fracos no corpo que Jesus curou e aqueles fracos que a fé fortaleceu. Então, o texto passa a ideia de Jesus gentil e amoroso para com as fraquezas humanas e convida a cada um a tê-lo como esse companheiro pronto, afetivo, continuadamente oferecendo suas mãos para o reerguimento de cada um. E, na esperança, que é uma virtude, lembrar que, embora cada um tenha um limite, destaca que não é prudente decidir algo quando nos momentos dos atritos, dos conflitos existenciais, mas aguardar um momento para que, dentro de alguma paz espiritual, se tome as decisões menos complicadas e, portanto, mais acertadas. Numa situação de ofensas, incompreensões, o silêncio é a melhor receita. No outro dia ou depois do fato em si passado, é possível que se fira menos as pessoas que dizemos amar. Com essa prudência, não reagir nos arroubos do momento, pode, numa das suas formas mais difíceis, entendendo nossa ação e não revidar na proporção da ofensa que se apresenta como uma prova para a nossa paciência, tratando o outro como gostaríamos de ser tratado. Assim que saibamos ser pacientes diante dos atritos morais da vida, trabalhando pelo bem. E se Deus é o Senhor absoluto da eternidade, esperemos, aguardemos com paciência, porque somos servos imperfeitos no trabalho relativo e no qual essa esperança de Jesus em Deus, nosso Pai, nos levará a que as virtudes se insiram cada um de nós. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo à Mãe querida que nos abençoe e guarde.